versículo 19. Aleluia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do. Aquele que é vencido fica escravo do. Podeis assentar. Hoje eu quero ter uma conversa com você. E gostaria que você prestasse atenção no que Deus pode falar ao seu coração neste momento. Nós estamos no último dia do mês de novembro, né? Amém? Deus nos trouxe até aqui. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos dado graça. Tem caminhado conosco. Não é isso? Deus tem caminhado conosco. Não foi fácil chegar até aqui. Não estou dizendo que foi fácil. Mas Deus nos trouxe. Amém, irmão? Deus foi maravilhoso. Deus nos trouxe. Então, olhe para mim aqui em nome de Jesus. Eu sei que você lutou, caminhou, até aqui você chegou. Ninguém sabe a sua vida. Ninguém conhece o seu coração. Mas há muito tempo, presta atenção que eu sei que Deus vai falar com você e está falando. Você tem lutado para sair, para vencer algo e não consegue. Todas as vezes que você pensa que conseguiu vencer, você retorna ao ponto inicial. Não é falta de você tentar. Você tem tentado. Tem corrido atrás. Mas de repente você pega repetindo o mesmo erro que você disse que não repetiria mais. Você pediu, orou, disse para você mesmo que você não iria terminar o ano desta forma, e agora você se encontra aqui, no ponto inicial, na casa de Deus, mas se encontra no mesmo lugar que começou o ano. A sua vida tem sido sempre o mesmo lugar. Você promete, fala, mas não consegue sair. Ninguém sabe, mas você sabe. Que você até força, mas você é vencido. Você é vencido, e a Bíblia diz: pois aquele que é vencido é escravo do vencedor. E você sabe que a sua vida, a cada dia, você tem tentado mudar, mas não muda, e você se sente um derrotado. É como se você olhasse para a igreja e todo mundo chegou aonde queria e você não chegou. Mas
você está aqui. O seu pecado é repetitivo. É sempre o mesmo. Você olha para você e se encontra no mesmo lugar. Estamos no mês de novembro e você já está pensando em 2026, mas está olhando para você e dizendo: até aqui eu não sei nem por que eu cheguei, nem como eu consegui chegar aqui. Queria ser fiel, queria mudar de vida, eu queria ser uma nova criatura, eu queria ser novo. Parece que todo mundo consegue se libertar do pecado, mas você é escravo da repetição da mesma história. Mas você veio aqui, Deus trouxe você aqui, porque Deus quer falar com você nesta noite. Não é só uma pessoa. São muitas pessoas que se colocam diante de Deus, mas não conseguem mudar de vida. Parece que para todo mundo é fácil ser cristão, ser fiel, mas para você não é. Porque o pecado na sua vida, ele é recorrente. Não estou pedindo para você falar para alguém. Eu só estou lembrando que por mais que você chora, você continua escravo. Você continua escravo. Isso acontece com muitos crentes. Uns desistem e saem da igreja. E outros insistem numa esperança que vai acontecer alguma coisa e a vida deles vão mudar. Você veio aqui hoje. Jesus trouxe você aqui. Não estou aqui para lembrar você das suas derrotas, dos seus tombos, das suas quedas, dos momentos que você prometeu ser fiel e não conseguiu. Dos momentos que você fez promessa e não cumpriu, porque não deu conta de cumprir. Mas você está aqui. E eu quero que você pense comigo. Vou ler alguns textos com você. E eu quero que você observe o que nós vamos ler. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não chama. Presta bem atenção. Deus não chama. Deus não chama pessoas para viver como escravo. Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para ser livre. Mas você vive uma vida de escravidão. Deus trouxe você aqui para me dizer algo para você nesta noite. Em nome de Jesus. Eu sei que você tem vontade de ser fiel a Deus. Tem vontade de cumprir a palavra. Mas é sempre vencido pelos seus desejos, pela sua natureza. Você não queria ser assim, mas é. E tem momentos que você até se encontra dizendo a você mesmo: é melhor eu me entregar do que continuar resistindo. Deus te trouxe hoje aqui para mostrar o caminho para a saída da sua vida. Em João capítulo 8, João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Nós vamos começar a ler aí.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos. Deixe lá. Esta palavra, ela precisa se cumprir na nossa vida, irmão. Isso aqui não é uma fantasia escrita. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade aqui é Cristo. A verdade aqui não é a verdade como alguém acha que é. A verdade aqui é Cristo, a palavra encarnada. Se eu trocar a palavra verdade e colocar conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. Eu sei que você já leu esse texto. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos. Se alguém de alguém, como dizeis sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, lê comigo, todo aquele que comete pecado é escravo todo aquele, vamos comigo, todo aquele que comete é escravo ele não está falando porque você peca, ele está falando do pecado recorrente. É o bêbado que continua bebendo, que todo dia bebe, que continua bebendo e que cai na calçada, continua bebendo, acorda pela manhã e continua bebendo porque não dá conta de largar o álcool. Escravo do álcool. É o viciado em cocaína que todos os dias tem que comprar o pacote e tem que cheirar todos os dias a cocaína, porque se não cheirar, ele entra em desespero. É escravo da cocaína. Todo aquele que recorre ao pecado todo dia é escravo do pecado. Se você não vence, é vencido. E se é vencido, é escravo de quem te venceu. Olhe para mim. Até quando você vai aceitar? Aceitar. Vamos lá? Até quando você vai aceitar? Por quê, irmão? Porque uma vez que eu conheci Cristo, eu sou livre. Vamos lá? Porque uma vez que eu conheci Cristo, eu sou livre. Até quando você vai aceitar ser escravo? Não é o pecado que te domina. É você que aceita ser escravo do pecado. Aí você pode falar: mas eu passei o ano. Existem coisas na nossa vida que parece que faz parte do corpo. A gente gostaria de deixar, mas a gente não quer deixar para trás. É ruim, faz mal, é pecado, é contra Deus, mas parece que a gente quer carregar aquilo escondido no bolso. E de tempo em tempo, nos recorremos a Ele para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. A nossa parte obscura da alma. E nós nos escondemos de trás de um desejo, de uma vontade de ser livre, sendo que já fomos livres, mas não deixamos de recorrer a esse pecado, e ele fica nos escravizando todo dia. Mas você veio aqui hoje,
Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, se, pois, o filho vos libertar, Jesus tem poder para mudar a sua vida. Jesus tem poder para mudar a sua história. Jesus tem poder para mudar o seu futuro. Jesus tem poder para mudar a sua natureza. Jesus tem poder para mudar o seu desejo. Jesus tem poder para mudar as suas vontades. Se, pois, o Filho vos libertar, ó, a prática, se, pois, o Filho vos libertar, e eu pergunto a você, é nós que não somos livres porque o Filho não nos libertou? Ou o Filho, Jesus Cristo, não tem poder o suficiente de nos libertar? Ou nós fomos libertos, mas aceitamos o domínio. O pecado domina uma parte da nossa vida e nós vivemos miseravelmente pela intermediação do pecado, como se existisse uma janela aberta na nossa vida dizendo o seguinte: eu não posso fechar tudo, porque tem algo que eu gosto de fazer, por isso eu não posso fechar todo, porque tem algo que eu gosto de buscar fora, eu não posso fechar tudo, porque existe algo dentro de mim que gosta daquilo que eu faço. Se você é vencido, você é escravo do vencedor. Mas você veio aqui hoje. Você veio aqui hoje. E este ser, chamado Jesus Cristo, estar aqui para me dizer a você, dizer a você, não aceite esta dominação. Não aceite esta escravidão. Não aceite esse domínio. Não aceita essa ocupação na sua vida, de tal forma que está acabando com você, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Você está destruído, está sendo destruído, nem dorme direito, mas veio aqui hoje para ouvir: se, pois, o Filho vos verdadeiramente sereis. Lucas capítulo 7. Você tem Bíblia? Abre para você ver. Lucas capítulo 7. Versículo de número 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. Foi convidado para jantar e ele foi. E eis que uma mulher da cidade, o que ela era? O que ela era, irmão? Pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Quem era ela? Quem era ela? E estando por detrás aos pés, chorava, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E vendo isso, o fariseu convidara, disse-lhe consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia que a qual é a mulher que ele tocou, porque é. Dirigiu Jesus ao fariseu e disse: Simão,
uma coisa eu tenho a dizer. E ele respondeu: diz, mestre. Vamos parar aí, vamos ficar credor aí, eu explico. Olha para mim, irmão. A mulher era uma. Jesus foi comer na casa de um fariseu. Uma prostituta, considerada prostituta da cidade, ficou sabendo que Jesus estava lá na casa do fariseu. Voltou na sua casa, pegou o unguento, uma bacia, e foi para encontrar com Jesus. Olha, ela ficou sabendo, então ela pegou o unguento. Quem era ela? Uma pecadora. Quem era ela? Uma pecadora. Aonde ela foi, irmão? Ela pegou a bacia, pegou o unguento e foi? Os pés de Jesus. Para onde ela foi? Olhe para mim aqui hoje. Todo mundo tem aversão ao pecado. Se você contar para os outros o seu pecado, as pessoas assustam. Mas se você chegar perto de Jesus, Ele recebe você em nome de Jesus. Se você caminhar em direção a Jesus, Ele não vai sair correndo. Ele não vai nem sequer assustar. Ele não vai dizer sai daqui. Ele não vai afastar de você. Ele vai permanecer no mesmo lugar. O que está faltando na nossa vida? Nós temos que ir a Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós estamos deixando de ir aonde tem perdão, graça, força. O fariseu falou assim: parece que se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher. Essa mulher é uma prostituta, é uma pecadora. Jesus disse: olha, a quem ama mais? Aquele que muito foi perdoado ou que foi perdoado pouco? O credor tinha uma dívida alta, foi perdoado. O outro tinha uma dívida menor, foi perdoado. A quem ama mais? É claro que vai amar mais aquele que muito perdoou. Ele olhou e disse: eu cheguei aqui e você não lavou meus pés porque era obrigação. Eu cheguei aqui, você não enxugou os meus pés para me sentar à mesa. E esta mulher, você fariseu, que não tem pecado, você não fez nada. Olha para mim, tem pessoas que entram na igreja, ele não precisa de Jesus, está na fonte, está perto, está próximo de Jesus, está na mesma mesa, sentou no mesmo lugar, mas ele não precisa de Jesus. Mas tem pessoas que quando entra aqui, ele sabe que ele precisa de Jesus, está perto, no mesmo lugar, e ele não perde a oportunidade, e ele caminha em direção, sabendo que Jesus está presente. Algumas pessoas não sabem conviver com o mestre. Tem pessoas que estão no ambiente aonde Jesus está, mas ele não precisa. Mas se você entrou aqui hoje e precisa, ele está aqui neste lugar. Você não vai virar o ano da forma que você chegou aqui. O que é que nós precisamos aprender? Encostar nele, aproximar dele. Você não lavou os meus pés, fariseu. Você não fez o que era dever seu. Esta mulher está chorando e as suas lágrimas lavam os meus pés. Ela está ungindo os meus pés. Como que eu vou olhar para esta mulher e não vou perdoar os seus pecados? Se você veio aqui e precisa de Jesus, tem muitos aqui, mas não precisa. Por isso não se recorre a Ele. Mas se você está aqui e precisa,
até hoje a sua vida foi vivendo de altos e baixos, consegue, mas não consegue, consegue, mas não consegue, consegue, mas não consegue, viveu uma vida de escravo. Eu quero que você saia daqui livre hoje em nome de Jesus. Irmão, todas as vezes que o pecado tentar invadir a sua vida, vai para os pés de Jesus. Deu o desejo de pecar, vai aos pés de Jesus. Recorrentemente voltou para o pecado, vai aos pés de Jesus. Vamos colocar de pé. Você que está aqui e quer ser livre, quer que a sua vida mude, eu quero convidar você a vir à frente e nós orarmos por você. Não estou aqui convidando crente ou não crente, eu estou querendo perguntar a você se você quer mudar de vida. Você está aqui e passou o ano todo, a sua vida é uma recorrência, o tempo todo. Sempre que você quer, mas não consegue, quer, mas não consegue, eu quero convidar você a vir à frente e Jesus vai fazer uma obra na sua vida neste lugar. Jesus trouxe você aqui hoje para dizer o seguinte: eu não quero que você seja o mesmo que começou o ano, eu quero que você seja diferente, eu quero que a sua vida seja diferente, eu quero que você mude a forma da sua vida. Então hoje você estar aqui, ouviu, se tiver alguém que não é crente, quer aceitar Jesus para mudar de vida, vem à frente. Mas se você está aqui, você é crente, mas a sua vida é constante o mesmo erro, eu quero orar por você nesta noite. Você vai vir à frente e fazer você vai aprender todas as vezes que